assunto palpitante. Todos nós cearenses sabemos que aconteceu no dia 30 de dezembro de 2011 uma greve envolvendo os policiais militares e bombeiros do estado do Ceará. E esta greve veio cessar precisamente em 3 de janeiro de 2012. Foi um período terrível, foi um período de muito medo, de insegurança e de muitos traumas para a sociedade cearense, em especial a sociedade de Fortaleza. Lógico, nós não aqui estamos para julgar quem tinha ou não tinha razão. Nós não estamos aqui para dizer esse lado está certo, esse lado está errado. Isso aqui está correto, aquilo. Nós estamos aqui para discutir o problema. O assunto ele está em voga. E eu queria a atenção de todos os senhores para aquilo que nós vamos relatar aqui. A Cristina Silva tem 3 linhas telefônicas para que ela possa anotar as perguntas e para que ela possa repassar aqui para a nossa produção. Mas, primeiramente, eu quero saudar o nobre promotor e dizer que é uma honra recebê-lo aqui no Grupo Cidade de Comunicação, através do Fábio Braga, do Alano Maia, os titulares deste programa. Tudo bem, doutor? Prazer. Boa tarde, Alano. Boa tarde, vereador Fábio Braga. Boa tarde, Marinho. Boa tarde a todos os ouvintes deste programa de nova audiência de Olho na Cidade. Boa tarde à direção desta rádio. Isso. Ao pessoal da técnica, da mesa de áudio, a Cristina. Boa tarde aos seus ouvintes. Muito bom. E eu queria dizer inicialmente que a sua colocação foi muito importante no sentido de dizer que nós não estamos aqui para discutir o mérito político do movimento. Eu estou aqui simplesmente para discutir com você e com os seus ouvintes as questões de natureza jurídica, jurídico-penal inclusive, que surgiram a partir do movimento. Isso que nós vamos discutir hoje. Os aspectos políticos eu estou absolutamente a cavaleiro para não discutir, até porque não cabe discutir esse tipo de situação. Com certeza. O Ministério Público investiga a ação dos policiais grevistas no Ceará. Apesar de não terem recebido punições na esfera administrativa, policiais militares e bombeiros que participaram da greve no Ceará agora são alvo de investigações solicitadas pelo Ministério Público. Os membros da corporação estão sob o risco de responderem criminalmente por possíveis delitos cometidos à época da paralisação, encerrada no último dia 3 de janeiro. O pedido de investigações foi feito em meados de janeiro pelo promotor Joatan de Castro e depois encaminhado ao comando da Polícia Militar e dos Bombeiros. Os inquéritos são tocados pelo comando da PM e dos Bombeiros, que têm até março para apresentar ao Ministério Público o resultado da apuração. Caso seja comprovado que houve crime, a pena pode chegar a 20 anos de prisão, além de expulsão. Só uma correção, Alano. As penas podem chegar a 45 anos. Não são 20 anos? Não, depois eu vou explicar todos os aspectos jurídicos desses eventos e quais são os possíveis crimes que tenham sido cometidos. Ok. O comandante adjunto da Polícia Militar no Ceará, Coronel Jarbas Araújo dos Santos, preferiu não dar detalhes sobre o andamento do inquérito. Nas negociações para o fim da greve, bombeiros e PMs tiveram a garantia de que o governo Cid Gomes não tomaria qualquer iniciativa no sentido de punir os envolvidos. Entretanto, o acordo não incluía, juridicamente nem poderia incluir, a atuação do Ministério Público no caso. Abre aspas. O Ministério Público é obrigado a requisitar investigações, condensá-las em um inquérito e analisar se houve crime. Isso não está sequer na esfera da vontade. Ele é obrigado a tomar as iniciativas, afirmou o Procurador-Geral de Justiça, Ricardo Machado. Segundo o capitão Wagner, um dos líderes da greve, o inquérito foi recebido de forma tranquila pelos policiais. Abre aspas. Na nossa visão, não houve nada
está sendo alegado contra nós no inquérito, diz Wagner. O presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, Flávio Sabino, que já teve depoimento colhido durante as investigações do inquérito, considera a postura do Ministério Público contraditória. O Ministério esteve junto ao movimento assinando um acordo que falava em anistia. A categoria acreditou no Ministério Público, afirmou Sabino. Meu querido promotor de justiça, doutor Joatan de Castro, pergunto, esse caso requer punição? Quais são as punições que nós poderemos ter e a quem punir, acima de tudo? Vamos começar? Pois não. Falando por todo o início do movimento. Pois não. No final de dezembro de 2012, havia um movimento de alguns policiais no sentido de buscar melhorias salariais. E o Ministério Público, na época, se posicionou favorável a esse pleito deles, pleito político, administrativo, de extrema valia. Eu mesmo entendo que os salários dos policiais, não só no Ceará como no Brasil todo, é muito ruim. Os salários realmente eles são aviltantes até em alguns estados. Aqui, graças a Deus, melhorou. O governo do estado fez um esforço e melhorou o salário dos policiais, mas em alguns estados brasileiros, os policiais não chegam a ganhar R$1.000. Isso realmente é um absurdo, é de uma desumanidade terrível. Então, o Ministério Público, na época, apoiou efetivamente o início do movimento. E, embora as associações de classe tenham dito que este apoio, de algum modo é contraditório em relação aos procedimentos posteriores, não vejo nada de contraditório. Tanto que, numa reunião que foi feita, ainda no dia 28 ou 29, se não me falha a memória, à noite, nós deixamos muito claro, estava presente inclusive o deputado, me lembro, tinha um deputado federal presente, tinha o procurador do Estado e outras autoridades mais, Chico Lopes, o deputado Chico Lopes. E ficou muito claro quando nós começamos a discutir a possibilidade de acordo e os termos desse acordo, ficou bem claro quando nós dissemos qualquer anistia, entre aspas, de natureza administrativa, o governo do Estado pode conceder e nós a respeitaremos. Agora, a anistia, do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal, só uma lei federal poderá resolver essa questão. E eu não tinha como, por um dever de ofício, eu não tinha como assinar um acordo, como não o firmei, que desse anistia de natureza criminal a policiais que tivessem, porventura, cometido crime. Não poderia em nenhum momento eu poderia fazer isso, até porque o meu ofício não me permite fazê-lo. Eu sou obrigado, por lei, quando a prática de um delito, a prática de um crime, nós perseguirmos a punição por esta prática, por este delito. Então, em nenhum momento nós assinamos, em nenhum momento nós firmamos nenhum acordo que envolvesse, aliás, não fizemos nenhum acordo. Eu, Joatan de Castro Machado, promotor de justiça militar do Estado do Ceará, não assinei acordo nenhum. O acordo foi firmado entre o governo do Estado e os policiais, com a interveniência da doutora Socorro França, na época. Mas, em nenhum momento, nesse acordo, ficou referido que haveria anistia criminal. Isso só quem pode fazer é o Congresso Nacional, através de uma lei específica para propor anistia. Então, essa questão ficou muito clara na época. Com relação às punições, voltando ao histórico, na realidade, Alano, os inquéritos praticamente estão todos terminados e eu lhe garanto, mas eu tenho quase certeza que todos os policiais envolvidos naquele movimento que estavam mais à frente nas lideranças já estão denunciados. Eu não tenho certeza se ainda existe alguém para ser denunciado. Ainda ontem eu terminei a denúncia de mais 65 policiais que são do grupamento Raio, e que eu recebi o inquérito há pouco mais de 20 dias, há um mês, e ontem eu denunciei mais esses policiais que são do grupamento Raio, que eram na época do grupamento Raio, e que fizeram parte do movimento desse pessoal que se amotinou. Não vamos falar em greve, realmente, para o Ministério Público, nós entendemos que foi um motim, por isso nós os denunciamos. E esses amotinados foram denunciados, e todos eles
estão respondendo já a processo, inclusive, os processos já estão em andamento. Tá certo. Na sua avaliação, houve prática criminosa? Na avaliação do Ministério Público Militar, sim. Eu não sei se os senhores acompanharam bem, mas essa cidade ficou sitiada. Eu nunca vi Fortaleza, né? Eu nunca vi Fortaleza na situação em que ficou naquele dia, naqueles 2 dias fatídicos daquele movimento maluco que se instaurou no estado do Ceará. Olha. Não é? Todos nós vimos, eu não estou brincando, não estou mentindo. A cidade ficou sitiada, o comércio de Fortaleza foi fechado à força, porque ninguém podia ficar, né, aberto, que corria o risco de ser assaltado, de haver... houve, inclusive, em vários locais da cidade, né, supostos arrastões. Né? O pânico se instaurou na cidade, o pânico se instalou no estado do Ceará, não foi só em Fortaleza. Né? Juazeiro, Sobral, Iguatu, cidades do interior ficaram sitiadas. E todo o estado do Ceará foi fechado, gente. O comércio do estado do Ceará foi fechado. O estado do Ceará parou. E aí você, Alano, querer dizer para mim, né, como guardião da legalidade, que isso é uma coisa normal e natural, não tenho como acreditar nisso. Até porque a Constituição Federal proíbe aos policiais a greve. O servidor público pode, efetivamente, né, fazer greve, embora este direito ainda não tenha sido devidamente regulamentado. Quem tem regulamentado as greves de servidores públicos são os tribunais pelo país afora. Mas os policiais, os militares como um todo, não só os militares da União, mas também os militares do Estado, são proibidos de fazerem greve. Eles não têm como regulamentar o direito. A Constituição os proíbe de fazer greve. Então, com a proibição, é evidente que se cometeram crimes. E esses crimes é que estão sendo apurados. Não estou dizendo aqui que eles serão condenados ou serão absolvidos. Ao final dos processos, é que nós teremos realmente a verdade dos fatos. Mas que nós vamos perseguir, né, durante todo o processo, buscar a verdade real, e se a verdade for o cometimento de crimes, eu espero que eles sejam punidos exemplarmente. Olha, meu querido promotor, eu vi aqui no site do Povo, Jornal Povo, o dia 13 de março de 2013, o capitão Wagner, que indubitavelmente é uma autoridade constituída em Fortaleza, mas à época estava também à frente desse movimento, disse que a preocupação do promotor lhe causa muita estranheza e questionou o fato de, segundo ele, não ter sido aberto nenhum procedimento para apurar a denúncia de formação de grupos de extermínio dentro da polícia, que o parlamentar vem fazendo já há algum tempo. E o vereador reforça que tais grupos envolveriam a cúpula da polícia. O capitão Wagner disse ainda que não foi aberto procedimento para apurar o sumiço de 600 aparelhos de som que se encontravam dentro da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Ele acrescentou que o Ministério Público deveria investigar a ficha de integrantes do COIN, Coordenadoria de Inteligência, que, de acordo com o parlamentar, teria cometido alguns crimes em situação que contraria, inclusive, a lei estadual da ficha limpa. O vereador teria dito que o promotor talvez esteja pensando em alguma nomeação futura e que, por isso, não queira mexer com a cúpula da segurança pública para não se indispor com o governo do Estado. Bom, vamos por partes. Vamos lá. Eu tive pouco contato com o Wagner e tenho uma admiração toda especial pelo capitão Wagner. Eu acho que é um rapaz extremamente valoroso. Pois não. Né? E tem liderança junto à classe, tem carisma. Mas me parece, Alano, que para que você exerça o mandato parlamentar é preciso você conhecer as coisas, ou pelo menos estudar essas coisas, para que não surjam bobagens durante a prática do dia a dia do parlamento. Fortaleza, eu não sei se os senhores lembram bem, acho que mas o vereador Fábio Braga lembra bem, Fortaleza está cheia, né, Fortaleza, da história de Fortaleza está cheia de parlamentares que vieram do nada e de repente tiraram 40, 50 mil votos e na próxima legislatura não tiraram nada. A exemplo de Antônio Fernandes, o deficiente eficiente, a exemplo dessa última, Débora Soft, que também foi um fenômeno. Então, para manter, não é, para que as pessoas mantenham a coerência no seu trabalho parlamentar,
no dia a dia do seu trabalho parlamentar, é preciso que as pessoas conheçam daquilo que estão falando. E não agridam as outras pessoas de forma graciosa, sem nenhum tipo de fundamento. Vamos lá por partes. A questão do grupo de extermínio, Isso, entre aspas, né, que o capitão Wagner tem colocado, é preciso que haja, gente, para que o Ministério Público haja e para que a polícia haja, é preciso que haja o mínimo de coerência nas coisas, é preciso que haja o mínimo de indícios. Fuxico não é motivo suficiente para você abrir uma persecução penal e pegar toda a máquina estatal de polícia, né, de investigação, de inteligência e colocar a serviço do fuxico. Não é possível. É preciso que se tenha um mínimo de indícios concretos em relação a essa prática. Lembram bem os senhores que houve um caso de grupo de extermínio aqui, o Ministério Público perseguiu, foi atrás, e teve várias pessoas condenadas naquele momento, naquela oportunidade. Mas, assim, havia fortes indícios dessa prática. Novamente, se trazer à baila essa questão, sem que tenha um mínimo, né, de coerência de indícios para que nós possamos abrir uma persecução penal para perseguir esse tipo de informação, nós não vamos ficar a serviço de nenhum político do Estado do Ceará para fazer isso. Não faremos enquanto nós não tivermos o mínimo de indícios que nos permitam fazer isso. Com relação aos rádios 600 sumidos, aparelhos de som. Outra coisa que eu acho que havia necessidade, né, do parlamentar ter um pouco mais de conhecimento a respeito de qual é a função do Ministério Público Militar. Nós somos obrigados, por lei, a perseguir única e exclusivamente os crimes de natureza militar, praticados por militar, em situações específicas. Ora, a Secretaria de Segurança Pública é um órgão civil. É um órgão civil onde tem dirigentes militares lá, mas agindo como civis. Os dirigentes, aquelas pessoas que trabalham na segurança pública, na Secretaria de Segurança Pública, mesmo militares, ali eles estão agindo numa posição de civis. Eles estão prestando serviços civis. Certo. E eu não tenho, o Ministério Militar do Estado não tem como perseguir esse tipo de informação. Isso cabe sim ao Ministério Público como um todo, o Ministério Público Criminal, como toda a Polícia Civil, não é? Ou ainda ao Ministério Público de alguma vara criminal de Fortaleza, ou ao Centro de Apoio às promotorias criminais, mas não ao Ministério Público Militar. Esse caso da Secretaria de Segurança Pública... Então não é da sua alçada. Não é da minha alçada. E o Wagner deveria e deve saber disso. Não é da minha alçada, eu não tenho absolutamente nenhuma ingerência nesse tipo de situação. Eu não posso chegar lá e dizer, olha, eu vou prender todo mundo aqui, eu vou perseguir os senhores. Quando são civis, não são militares. Pode até existir militares, mas ainda em funções civis. E a ficha dos integrantes do COIN? Também não cabe, não é, a mim, como promotor militar, perseguir esse tipo de informação. Existem órgãos específicos do Estado que podem procurar isso. Existe a controladoria dos órgãos de segurança pública, um órgão recém-criado pelo governador, a nível de secretaria, a controladoria disciplinar dos órgãos de segurança pública, que pode perseguir esse tipo de situação. Existem ainda, né, outros órgãos estatais que podem ir atrás dessas informações. Eu não tenho competência para isso. Vereador Fábio Braga, muito bom papo, 16 e mais 27, fique à vontade, vereador. O doutor Joatan de Castro, eu tenho, o senhor sabe que também sou vereador de Fortaleza, como o capitão Wagner, sempre a gente tem trocado umas palavras lá naquela casa, e eu queria, você até já adentrou um pouco nessa questão da ressalva da anistia através de uma lei específica federal. Numa das falas que o capitão fez, o vereador capitão Wagner, ele disse que na semana passada ele esteve já em Brasília, tratando, inclusive, com o senador Pimentel, já sobre a questão dessa anistia. E também, eu me lembro-me, que não foi só aqui no estado de Ceará que teve essa questão da greve dos policiais militares. Também parece que outros líderes da classe de polícias estavam também em Brasília em busca dessa anistia
né, a nível federal. Queria que o senhor falasse isso, bem como, na sua visão, hoje o Estado do Ceará. Estamos também na campanha salarial. Né? Eu acho que a gente está observando que a gente vê que os policiais já estão tomando, não só os policiais, como os servidores públicos em geral. Mas o senhor acha que o Estado ainda poderá sofrer uma greve nos mesmos moldes daquela de 2011? 2011? Será? Acho pouco provável. Se nós analisarmos, né, o que aconteceu no final de 2012 para início de 2013, nós vamos ver que houve, primeiro, duas situações distintas. A primeira delas é o exacerbamento do movimento paredista dos militares, que terminou descambando para um movimento absolutamente incontrolável. Ninguém controlava mais a turma, e eu estive lá, e nem Wagner, e ninguém controlava mais a turma. Chegou um momento que não havia mais controle sobre nada. E, por outro lado, o governo do Estado, e essa crítica eu faço, porque não posso deixar de fazê-la, sempre a fiz, particularmente faço em público, o governo do Estado também não se preparou adequadamente para a greve. O governo do Estado talvez não tenha acreditado nas dimensões do movimento. Então foram desses dois aspectos que transformaram Fortaleza, né, naquela praça de guerra que aconteceu no final de 2012 e início de 2013. Hoje, as circunstâncias são outras. Né? Hoje, tanto os militares, me parece, já têm um saldo grande daquele movimento, um saldo positivo muito bom, né? E qualquer reivindicação a mais é um plus, não é? Eles saíram de uma situação de penúria para uma situação razoavelmente boa. Não estou dizendo que a situação deles é boa, mas melhorou sensivelmente. Então, hoje há, na realidade, uma situação muito melhor para os militares e bombeiros militares do Estado do Ceará. E, por outro lado, o governo do Estado hoje está munido de informações suficientes e de experiência suficiente para não deixar o movimento chegar àquele momento que chegou. Então, eu acho que, na realidade, o vereador Fábio Braga, há a possibilidade de uma nova greve. Isso eu não descarto, ninguém descarta. Mas a situação é absolutamente diferente daquela que aconteceu. Quer dizer que você acredita que não vai chegar ao mesmo? Não, não tem. Os policiais não têm, não seriam, digamos assim, eu acho que eles não seriam levianos ao ponto de chegar a essa situação. Não é? Até porque eles tiveram realmente enormes vitórias. É o suficiente? Não. Eu acho que os policiais precisam e merecem, por exemplo, nós precisamos melhorar a situação de saúde dos policiais, que ainda é uma penúria. Né? Nós precisamos melhorar a questão da carga horária dos policiais, do interior principalmente, precisa ser melhorada. Mas isso tudo depende, de trabalho, né? Isso tudo depende de gente, isso tudo depende de mais homens, isso tudo depende de mais dinheiro. E eu não sei, até assim, eu não estou aqui para responder pelo governo do Estado, porque eu não conheço a situação, mas eu acho que existem limitações que precisam ser resolvidas ao longo do tempo. Eu esqueci, inclusive, Alan, de responder aquela questão que eu achei mais grosseira, não é, Fábio? Sobre isso. Eu ia voltar com esse assunto sobre agora, a coisa de um ouvinte também. De uma possível nomeação. Inclusive o Márcio de Antônio Bezerra ainda diz assim: é verdade que o senhor, promotor, é filiado ao PDT, partido que apoia o governador do Estado? Eu realmente no passado... vamos lá. No passado, e quando eu era ainda jovem, na época de faculdade, eu não só fui filiado ao PDT, fui filiado também ao PCB. Não é? Mas quando nós chegamos ao Ministério Público, nós realmente excluímos essas filiações partidárias. Se não tivemos o conhecimento da população a respeito do assunto, teremos agora. Pronto. Os promotores de justiça, e o Wagner devia saber bem disso, por disposição constitucional, são proibidos de exercer qualquer outro cargo que não um cargo de professor universitário. Então, eu não estou perseguindo cargo nenhum porque não tenho interesse. Porque não posso exercer outro cargo que não o de
Persigo, sim. O final da minha carreira que é o de procurador de justiça. Esse eu persigo, mas eu vou chegar lá por antiguidade. Sou o quarto mais antigo da capital, e daqui mais uns 2 anos, um ano e meio, 2 anos, eu estou lá. Faço questão de ser promovido por antiguidade, não tenho pressa. Não tenho por que perseguir nenhum cargo. Eu não posso ser candidato a nada. Não é? Só não sei quando me aposentar. Não posso exercer outro cargo que não de promotor de justiça ou de professor. Então não tenho nenhum cargo a perseguir. O senhor atribui isso aqui? Não tenho a menor ideia. Não tenho, sinceramente. De repente, essa reima, como eu gosto de dizer sempre aqui, e isso me traz também algumas dores de cabeça. Não tem eu, inclusive, ano passado, eu recebi, e aí eu digo porque isso é do domínio público, eu passei para o procurador, passei para o secretário de Segurança Pública e passei para o comandante-geral da Polícia Militar. Eu recebi várias cartas de ameaças, ameaçando de morte a minha família. Foi. Cartas anônimas, e nós até foram instaurados procedimentos inquisitoriais, procedimentos administrativos, inquéritos policiais, civis e militares para apurar, e nós não chegamos a nada. Mas realmente nós sofremos esse tipo de pressão no ano passado, e eu acredito que este ano nós também continuaremos sofrendo. Eu atribuo, sinceramente, Alan, a essa situação, não é, talvez até a falta de conhecimento, a falta de aprofundamento do Wagner nessas questões. Ele é um rapaz muito valoroso, eu volto a repetir, eu tenho uma admiração toda especial por ele, pelo Sabino, né, pelo Pequeiroz, que são cidadãos, são pessoas extremamente valorosas, que ajudam, que lutam pelas suas classes, lutam pelos seus associados. O meu passado, não é, de movimento estudantil me renova, o meu passado de movimento estudantil acompanhando esses movimentos. Então eu só atribuo esse tipo de coisa, sei lá, a desconhecimento, a falta de preparo, a falta de amadurecimento de algumas pessoas. Aí. E aí, meu querido Fábio Braga? Eu queria, viu, doutor Joatã, voltar, quando o Falando Maia abriu aqui o programa, já fazendo a leitura, ele falou dos 20 anos. O senhor disse, eu queria corrigir, pode chegar até 45 anos. E o senhor ficou de nos colocar a tipicidade, né, dos crimes que podem chegar a esse tempo. Interessante. Os crimes, por exemplo, o crime né, existem crimes que vão, né, de até 8 anos, que seria o crime de motim, que vai até 8 anos como pena final. E existe o crime de incitamento, que também vai até 8 anos. Existem mais 3 ou 4 outros crimes que vão a 4 anos. E existe, né, o motim armado, que esse é o mais grave, né, que pode ir a 20 anos. Então, se você somar, né, as penas desses crimes, elas podem chegar a 45 anos. Eita, meu amigo, o negócio é sério. Olha, o José Maria Antônio Bezerra está ouvindo o nosso programa, ligou para cá, o Fábio lá do Henrique Jorge também, o Felipe do São João do Tauap está aqui ouvindo a gente, pergunta se é verdade que o promotor mandou prender um policial que acidentalmente disparou um tiro na própria mão. É verdade isso? Felipe do São João do Tauap. Esse policial, inclusive, está sendo perseguido criminalmente, há uma denúncia em andamento. E aconteceu efetivamente esse fato. E nós estamos também sendo alvo de um procedimento administrativo para apurar essa questão. Eu não me furto a responder nenhuma pergunta. Pode ter certeza, 16 e mais 37, homem é duro na queda. Tem resposta na ponta da língua, Marinho. Você está aí só aprendendo, né? Isso é bom. Vamos fazer o intervalo comercial em nome dos balões Arte Latex. Balão tem grife, meu amigo. Na hora que você vai fazer a festa... Isso me preocupa realmente. E em conversas informais, né, principalmente com o comandante, eu tenho até dito que há necessidade de uma movimentação maior na polícia para dar dignidade ao policial. Mas, infelizmente, eu não tenho como influenciar ou influir de modo algum nessa situação. Isso é uma questão de vontade política do governo do Estado. Isso é uma questão de vontade administrativa, de conveniência política e administrativa, que o Ministério Público não tem nenhum tipo, de ingerência sobre esse assunto. Tenho dito, os policiais que trabalham conosco lá na Auditoria Militar, na Promotoria Militar, sabem que a gente tem acompanhado muito de perto essa questão e tem reivindicado
né, extraoficialmente, com o comando da Polícia Militar e com o secretário de Segurança, essa movimentação maior da toma. Mas eu não tenho como, de forma institucional, influir ou influenciar esse tipo de situação. Vereador Fábio Braga. Doutor Jotão, o senhor está falando sobre a questão, assim, vamos ir lá para o lado social dos policiais. O senhor falou da questão da saúde, a gente já ouviu muitas críticas do hospital, da Polícia Militar, que fica até aqui no centro da cidade. A gente vê vários casos de policiais também nessa questão de tratamento psicológico, psiquiátrico. E eu sei que, como disse, como o senhor, o promotor militar, mas eu sei que o senhor passa assim, dentro da sua responsabilidade como promotor, como o senhor diz, nas conversas informais que você tem com os secretários, com as autoridades do Estado na área policial. O senhor vê isso com preocupação? Eu não sei, Fábio, eu não tenho esse dado específico, porque a gente ainda não perseguiu esse dado. Mas, ao meu sentir, ao meu ver, muito mais de 70% a 80% dos crimes militares, eles estão relacionados, Alano, com a questão psicológica dos policiais. E há necessidade, e havia necessidade, e haverá sempre necessidade de se ter, de o Estado ter um serviço social extremamente bem aparelhado para atender aos casos de policiais militares e civis que têm algum problema na rua, que têm algum tipo de ocorrência. É comum e profundamente salutar que a gente tenha, em todos os lugares do mundo, a gente tem um acompanhamento muito próximo do policial que se envolve em algum tipo de evento. Isso nós temos, a necessidade, o Estado do Ceará, como o Brasil como um todo, tem necessidade de investir melhor nessa área. Investir no homem, investir no policial, investir na condição psicológica dele. Porque você imagina o seguinte, o Marinho está aqui com a gente, você imagina, Marinho, que hoje em dia a gente vai chegando em casa, todo dia a gente tem aquele medo, não é, de ser assaltado, aquele medo da violência. Você imagina o sujeito que passa o dia todo, o policial militar, que passa o dia todo na rua, vivendo isso 24 horas. É necessário que se tenha realmente, que se faça um trabalho muito importante em relação à questão psicológica dos policiais. E essa sua pergunta, Fábio, foi muito boa, porque a gente tem, lá na auditoria militar, nos julgamentos, a gente tem perseguido isso muito. A gente tem sempre criticado, né, e a gente tem sempre pedido ao governo do Estado que aumente a qualidade do acompanhamento psicológico dos policiais para que eles tenham, né, um padrão de vida melhor, e principalmente um padrão de vida profissional melhor. Esse acompanhamento é fundamental. Eu acho que você está certo. É preciso que a gente invista mais. O governo do Estado, o Estado do Ceará e o Brasil como um todo invista mais no homem, na pessoa humana, no policial, como pessoa humana. Doutor Jota, hoje nós estamos aqui ainda discutindo as possibilidades de punição para os policiais que, de certa forma, participaram desse movimento em forma de motim. Mas vou perguntar agora, a título de curiosidade minha, qual teria sido a melhor solução na sua avaliação? Porque que na época em que estava o impasse, a promotoria ou algum órgão competente não chegou e disse, olha, o melhor caminho seria esse. Não tinha como intermediar uma solução para esse problema? Como eu te disse no começo, Alano, foi tentada essa intermediação. Na realidade foi tentada, só que, e aí eu vou colocar novamente aquilo que eu coloquei. Os policiais queriam demais e o governo do Estado queria dar de menos. E aí não se chegou a um denominador comum. Até que houve intermediação, sim. A então Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Socorro França, foi uma baluarte nesse trabalho. Ela foi de um denodo, de uma vontade de resolver que os senhores não imaginam, acompanhei de perto. Né? Ela passou os últimos 3 dias entre o final do ano novo e o dia 3 ou 4 dias, ela passou noites sem dormir, longe da sua família, acompanhando isso de perto. Né? Outros personagens, né? O Procurador-Geral do Estado, doutor Fernando Oliveira, trabalhou muito em relação a isso. O secretário de Segurança também trabalhou, o comandante-geral da Polícia Militar. E mais a Arquidiocese de Fortaleza, através do seu arcebispo, e todo um corpo de pessoas que tinham interesse em resolver. Infelizmente,
como eu disse no início, chegou um momento que não havia mais como negociar, porque as coisas já estavam absolutamente fora de controle. A pergunta aqui através do Facebook é se o senhor poderia assegurar que não há como se ter um movimento na mesma proporção? Não tem como assegurar isso. Claro. Absolutamente não. Não acredito nessa possibilidade. O senhor não acredita? Mas eu não tenho como. Até porque eu não estou na cabeça das pessoas para saber até onde que essas pessoas possam ir. Eu não acredito, né? Eu acredito que os policiais estão mais maduros. Foi um momento muito difícil, tanto para os policiais como para os poderes constituídos. E eu acho que tanto amadurecimento há do lado dos policiais, como há amadurecimento do lado das autoridades. Então, eu não acredito, sinceramente, que esse movimento, que venha a acontecer um novo movimento naqueles moldes. Doutor, e o custo-benefício dessa luta toda? Vale a pena? Isso é só em nome da função que o senhor ocupa? Porque era muito cômodo para qualquer agente da lei, seja em qualquer esfera, ele dizer, rapaz, eu vou mexer com isso não, que isso vai ser uma caixa de marimbondo. Então, o que é que move o doutor Joatan de Castro a manter essa bandeira erguida, pulso firme e forte, defendendo o seu pensamento? A própria nomenclatura do meu cargo já te diz essa resposta. Eu sou promotor de justiça. Então, o meu ideal é promover a justiça. E nós vamos perseguir essa promoção da justiça até o final. No dia que eu perder a vontade de perseguir o fazimento da justiça, eu me aposento ou deixo de fazer o que eu faço. É só a vontade profissional de acertar. Bom. E aí, Marinho? A bem da verdade, o senhor já até respondeu o que eu queria, era a dimensão ou não, se houver um outro movimento desse, né? Porque, na verdade, assim, a coisa foi muito pesada, ficam realmente sitiados, sempre de sair de casa, né? Então, e realmente o senhor respondeu aí que, pela maturidade, pela situação, hoje, assim, porque o que preocupa também, doutor Joatan, é porque se a gente vê os índices de violência de 2011, hoje já está bem maior, né? Olha aí. Não é verdade, doutor Joatan? Tem aumentado de forma galopante, é incrível, e não é só no Ceará não, é no Brasil todo. Tem aumentado de forma assustadora, não é? A questão do recrudescimento da violência tem aumentado. A gente até, assim, tem ideias de que estejam exportando, né, entre aspas, a criminalidade do sudeste do país para cá. Porque todo dia você tem visto quadrilhas e mais quadrilhas compostas sempre com algumas pessoas, com os componentes de fora do Estado. E isso nos assusta realmente, e assusta a polícia, não é só nós como nós cidadão, enquanto cidadão não. Enquanto promotor, assusta a polícia também, que isso é uma coisa de louco hoje. Eu me lembro quando eu era garoto, Fábio, eu me lembro muito bem que nós morávamos ali perto do centro, e o policial passava por um lanceiro e dizia, olha, vai me esperar lá na delegacia. Isso eu vi muito o Vanderlei fazer, o Vanderlei e Girão Maia. Vai me esperar lá na delegacia com um batedor de carteira, e o sujeito ia esperar. Respeito, né? Não é? Respeitava a polícia. Hoje os bandidos matam o policial de graça, só para tomar a arma dele, só para dizer que é forte, que é matador de policial. A mostrar, isso aqui eu tomei de um agora. Isso, os policiais estão vivendo no dia a dia. Então o recrudescimento da violência tem sido, para o Brasil, para o Ceará e para o Brasil como um todo, uma questão difícil de se resolver. Não é só no estado do Ceará, não, isso é no país todo. É que a violência está recrudescendo. Olha, pois não. O Araújo do Montes, me desculpe interrompê-lo, mas eu tenho aqui o Diogo Falcão no Monte Castelo, parabenizando pelo belíssimo trabalho de jornalismo da Rádio Cidade AM, o Francisco, o Capitão Nilton e o Cabo Cícero na Regional 1, o Paulo da Parangaba. O Araújo do Montes pergunta assim, como Fortaleza é a 13ª cidade mais violenta do mundo, qual a avaliação do promotor em relação à gestão da Secretaria de Segurança Pública do Estado? Sem comentários. Não faço comentário político. Também o Alano Maia, que também está nos escutando, é o senhor Messias e a dona Justa lá de Parangaba, Pizinho Acolá, meu pai, seu Braga, meus pais Braga e dona Cleide. Doutor, dentro de quanto tempo nós vamos ter o desfecho disso, já que faltam 8 minutos para o final do programa? Até quando é que nós vamos ter essa definição? Quem será punido? Se será punido? Como será punido? Bom, como os processos envolvem um grande número de pessoas, né? São quantos? Eu acho que mais de 300 ao todo.
É mesmo? Eu acredito que entre 250 e 350. Não tem envolvendo todas as patentes? Praças e oficiais? Não, tem alguns oficiais, mas poucos. Então, são mais praças e graduados. Eu acredito que não menos de um ano e meio, a gente tenha uma posição final a respeito disso. A doutora Dilce, que estava à frente da auditoria militar até pouco tempo, e agora o doutor Tarcílio, que voltou, estava à disposição da Corregedoria de Justiça, mas já voltou, tem tido uma vontade enorme de terminar esse processo e resolver essa questão, para que nós tenhamos um desfecho positivo ou negativo ao final. Mas nós temos um interesse muito grande de concluir esse trabalho o mais rápido possível. Acredito que nesses próximos 12 meses, ou um pouco mais, a gente tem a condição de concluir. É claro e evidente que, se esses policiais, se o fato for anistiado, os policiais estarão isentos de pena em qualquer circunstância. Doutor, o Código Penal Militar foi criado em 1969. Aconteceram mudanças com o passar do tempo. Então, se aconteceram mudanças com o passar do tempo, esse código já foi alterado. É o Miguel da Paz, que também é militar. Ao Miguel, essa pergunta foi muito importante, porque desde que nós chegamos lá na Promotoria de Justiça Militar, Alano, em final de 2005, início de 2006, nós sempre nós tecemos críticas, ao Código Penal Militar e ao Código de Processo Penal Militar. São leis antigas, são leis que ainda remontam à ditadura militar do Brasil, e são leis realmente muito antigas e muito antiquadas. Mas ao Ministério Público, enquanto órgão de persecução penal, não cabe discutir essa questão. Cabe cumprir essa lei. Cabe ao legislador, e aí cabe aos interesses, aquelas pessoas que têm interesse político, ao capitão Wagner, ao deputado Chico Lopes, sei lá, aquelas pessoas que têm esse interesse, e que têm condição política de mudar isso no Congresso Nacional, que vão lá e mudem. Mas enquanto isso não for mudado, Miguel, infelizmente nós vamos ter que cumprir a lei que existe, que é a lei que está posta. O Luizinho Torquato diz: esse promotor é muito bom e sério, conheço bem. Luizinho Torquato, Luiz de Melo Torquato Filho, ouvinte do nosso programa. Obrigado, Luizinho, também conheço. O tema é importante, parabéns demais pelo debate. Não mandou aqui o nome. O Júnior de Maracanaú diz assim: doutor, houve uma reunião entre os associados e as associações representativas da classe militar para os esclarecimentos em relação à greve. Se era movimento grevista, segundo o Estado, por que não foi dado voz de prisão para os que estavam lá? E será que não houve prevaricação dos oficiais que estavam nesse movimento? Quando foi isso? Acho que antes da greve ser deflagrada, né? No dia 2. Houve uma reunião das associações representativas da classe militar para os esclarecimentos em relação à greve. Isso é o Júnior de Maracanaú. Se era movimento grevista, segundo o Estado, por que não foi dado voz de prisão para os que estavam lá? E será que não houve prevaricação dos oficiais? Do mesmo modo que não foi dado voz de prisão para as praças que lá estavam. A persecução penal está sendo posterior. Foi posterior a todas essas reuniões. Não houve naquela situação, naquela oportunidade, não havia clima, não havia como e não havia quem, ao fazer essas autuações em flagrantes. Até porque havia uma negociação em andamento. Então seria um absurdo, seria uma estupidez, se praticar esse tipo de detonador de um movimento mais forte. Mas se haviam oficiais, esses oficiais estão respondendo. Nós temos alguns oficiais que respondem, capitão, major. Então, nesses processos que nós estamos em andamento hoje, nós temos oficiais. Também oficiais envolvidos. Pede punição máxima? Também, do mesmo modo, as punições que nós pedimos para todos os policiais é a mesma. Tanto faz ser praça, como ser graduado, como ser oficial. Estando envolvido no movimento, ele terá o nosso pedido de punição igual. Doutor Fábio Braga, foi um prazer ter o doutor Joatan aqui. O assunto é palpitante. Nós estamos alcançando agora talvez um dos maiores índices da história desse programa. É a internet, é o Facebook, as fotos estão no mundo aí já, aqui do estúdio.
Eu só tenho a agradecer pela forma didática, né? Poder de síntese muito bom do doutor. E, em nome de todo o Grupo Cidade de Comunicação, agradecer a sua presença aqui. Obviamente, os citados, as pessoas que acharem que devem solicitar algum tipo de esclarecimento, podem fazer diretamente à direção da rádio. Foi muito bom ter aqui o nosso promotor, não foi? Excelente participação, como diz, um programa muito pouco. E o nível? Porque muita gente debate. estava achando, e aí eu vou dizer, doutor, porque com a gente não tem besteira não. Estou falando com o homem da lei. As pessoas acham sempre que quando você faz isso, você tem algum interesse escuso, você tem amizade, você está ganhando alguma coisa para fazer.